Seja bem-vindo ao Turcaflix, o seu canal de histórias inspiradas nas grandes novelas turcas. Prepare-se para muito drama, romance e emoção. Já aproveita para se inscrever e deixar o seu like se gostar da história de hoje. Em uma pequena cidade às margens do Mar Negro, vivia Elif Kaya, uma jovem de alma livre e coração inquieto. Desde muito cedo aprenderá a enfrentar a vida com coragem, pois crescerá sem os pais, criada por uma tia simples que lhe ensinara os valores da dignidade e da perseverança. Elif tinha uma beleza discreta, daquelas que não se impõem de imediato, mas que se revelam aos poucos, como uma melodia suave que conquista quem a escuta com atenção. Seu sorriso iluminava até os dias mais cinzentos, e seus olhos carregavam uma chama de esperança, mesmo diante das dificuldades. Elif trabalhava como professora de música em uma escola local. Tocava violino com paixão, e era através da música que encontrava forças para sonhar além das fronteiras daquela cidade pequena. Apesar da vida modesta, ela sempre acreditou que um futuro diferente poderia surgir, mesmo que não soubesse como. Do outro lado da história estava Emir Demira, herdeiro de uma das famílias mais poderosas de Bursa. Dono de uma empresa de transportes internacional, Emir era um homem que carregava nos ombros não apenas a responsabilidade dos negócios, mas também o peso das tradições da família Demira. Criado sob a sombra imponente de sua mãe, a matriarca Nadirião, ele aprenderá desde cedo que um Demira não vivia para si mesmo, mas para a honra e continuidade do nome da família. Nadiri era uma mulher de presença marcante, temida por muitos e respeitada por todos. Viúva há mais de 20 anos, ela transformará a dor da perda em força, e desde então, passará a comandar não apenas a casa, mas também os destinos de seus 4 filhos. Entre eles, Emir era o mais velho, o que carregava consigo o destino da família. Foi em Istambul, em uma tarde de primavera, que o destino uniu Elif e Emir pela primeira vez. Elif havia sido convidada para se apresentar em um concerto beneficente organizado por amigos da escola onde lecionava. Nunca imaginou que entre os convidados estariam empresários de renome, políticos e figuras da alta sociedade turca. Para ela, aquilo era apenas mais uma oportunidade de deixar sua música falar. Emir, por sua vez, comparecera ao evento a contragosto, levado pelo irmão mais novo, Kerem, que insistia que o trabalho não poderia consumir todas as suas horas. Emir observava tudo com o olhar analítico de um homem habituado a calcular riscos e vantagens em cada situação. Foi então que o som do violino de Elif invadiu o salão. A melodia era intensa, carregada de emoção, e parecia alcançar algo profundo dentro dele, um lugar que Emir raramente permitia ser tocado. Ao erguer os olhos para o palco, viu aquela jovem de cabelos castanhos soltos, olhos brilhantes e postura delicada. Ela não tocava apenas notas, tocava sentimentos. Emir sentiu-se desconcertado. Não era um homem facilmente impressionável, mas havia algo naquela moça que o desarmava por completo. Após o concerto, Elif caminhava pelos corredores, carregando seu violino com a simplicidade de quem não esperava ser notada. Foi surpreendida quando Emir se aproximou. A sua música, ele disse, em um tom mais suave do que costumava usar, parecia falar diretamente comigo. Elif corou, sem saber exatamente como reagir. A música fala com todos, senhor. Eu apenas a sigo. Emir sorriu, e pela primeira vez em muito tempo, seu olhar se suavizou. Havia naquela jovem uma verdade que ele raramente encontrava no mundo em que vivia, cheio de aparências e interesses. Aquele encontro breve se transformou em uma série de encontros seguintes. Emir, acostumado a uma rotina rígida de negócios e obrigações, começou a buscar formas de se encontrar com Elif. Às vezes, acompanhava ensaios discretamente, em outras, inventava motivos para estar nos mesmos lugares que ela. Elif, ao perceber a atenção dele, sentia um misto de medo e fascínio. Sabia que Emir pertencia a um mundo completamente diferente do seu. Mas o coração, ingênuo e audacioso, começava a traçar sua própria história. Kerem, o irmão de Emir, logo percebeu a mudança no comportamento do irmão. O que está acontecendo com você? Perguntou em uma noite, quando os dois bebiam chá no terraço da mansão Demira. Desde quando você se interessa por concertos beneficentes ou por professores de música? Emir desviou o olhar, como se buscasse esconder o que sentia. Ela é diferente, Kerem. Não é como as mulheres que sempre nos cercam. Há uma pureza, uma verdade nela que eu não consigo ignorar. Kerem, mais livre e menos preso às tradições da família, sorriu com malícia. Então, o homem que nunca se deixa tocar por nada foi finalmente atingido. Mas o que para Emir era um despertar, para Nadiri seria uma ameaça.
Ao perceber que o filho mais velho começava a se afastar das mulheres escolhidas estrategicamente para alianças familiares, ela se tornou atenta e desconfiada. Nadiri sabia que, no mundo em que viviam, casamentos eram muito mais que união de duas pessoas, eram pactos de poder e continuidade. Enquanto isso, Elif tentava resistir à aproximação de Emir. Sabia que sua vida simples não poderia se misturar com a grandiosidade da família Demira. Porém, cada encontro, cada palavra, cada gesto dele a envolvia mais. A música que antes era sua única paixão começava a dividir espaço com algo novo, arrebatador e assustador: o amor. Foi numa noite chuvosa que Emir tomou a decisão que mudaria tudo. Encontrou Elif em uma pequena cafeteria, onde ela costumava escrever partituras. Aproximou-se dela com um olhar firme, mas o coração acelerado. Elif, eu não sei explicar o que sinto. Só sei que não posso mais viver sem você. Quero que esteja ao meu lado, não importa o que isso custe. Elif ficou em silêncio por alguns instantes. As palavras dele ecoaram como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Sabia que aceitar significaria entrar em um mundo de desafios e provações. Mas também sabia que recusá-lo seria negar a si mesma a chance de viver algo que parecia único. Ela respirou fundo, olhou nos olhos dele, com a voz trêmula, respondeu: se for para estar ao seu lado, eu enfrentarei o que vier. Naquele instante, sem mais hesitar, Emir a tomou nos braços e a beijou. Era o início de uma história marcada por amor, coragem e inevitavelmente, por dor. O destino de Elif e Emir estava traçado. Mas o que eles ainda não sabiam era que, além das paredes da mansão Demira, os segredos e as tradições seriam inimigos silenciosos, prontos para colocar à prova cada promessa feita naquela noite chuvosa. O casamento de Elif e Emir aconteceu de forma repentina, sem grandes preparativos, apenas com a presença de alguns amigos próximos e testemunhas. Para Emir, não havia mais tempo a perder. Seu coração, até então blindado contra qualquer entrega, exigia ter Elif ao seu lado. Para ela, a decisão fora tomada com o peito apertado de medo, mas também repleto de coragem. No fundo, Elif sabia que a vida ao lado de Emir não seria simples, mas também sabia que aquele amor era a chama que iluminava sua existência. Enquanto os dois trocavam votos simples em uma pequena cerimônia em Istambul, a mansão Demira, em Bursa, permanecia envolta em silêncio e tradição. Nadirion, matriarca da família, não sabia ainda do enlace. Emir havia escolhido manter segredo até o último instante, consciente de que a mãe jamais aprovaria sua decisão. No retorno à Bursa, Emir segurava firme a mão de Elif no carro. A partir de agora, você é minha esposa, disse, olhando nos olhos dela. E nada, nem mesmo minha mãe, poderá nos separar. Elif sorriu com ternura, mas seu coração pulsava acelerado. Crescerá ouvindo histórias sobre famílias tradicionais, sobre sogras rígidas e mundos que não aceitavam facilmente o novo. Agora, seria ela a enfrentar tais barreiras. A viagem até a mansão foi longa e silenciosa. Ao avistarem os portões imponentes da propriedade dos Demira, Elif sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. A mansão, cercada por jardins meticulosamente cuidados, parecia mais um palácio do que uma casa. Era o retrato perfeito do poder e da tradição. Ao entrar, Elif foi recebida pelo olhar curioso dos empregados, acostumados às regras inflexíveis de Nadiri. Alguns cochicharam discretamente, intrigados com a presença daquela jovem desconhecida ao lado do herdeiro. Poucos minutos depois, Nadiri surgiu no grande salão. Seu porte ereto e seus olhos severos revelavam uma mulher que jamais perderá o controle sobre nada. Quando viu Emir de mãos dadas com Elif, seus lábios se curvaram em um sorriso frio. O que significa isso, Emir? Perguntou, sua voz cortante como lâmina. Emir respirou fundo e respondeu sem vacilar. Mãe, está Elif. Nós nos casamos. O silêncio que tomou conta da sala foi sufocante. Nadiri não se moveu, não piscou. Apenas encarava a jovem com um olhar que parecia atravessar-lhe a alma. Casaram-se? Repetiu, como se precisasse ouvir novamente para acreditar. Sem a minha bênção? Sem sequer consultar a família? O amor não pede permissão, mãe, respondeu Emir com firmeza. Eu a escolhi, e é com ela que quero viver. Nadiri se aproximou de Elif, circulando ao redor dela como quem avalia uma peça desconhecida. E você, menina, de onde veio? Quem são seus pais? Qual é a sua família? Elif, com a voz trêmula mas cheia de dignidade, respondeu.
Meus pais faleceram quando eu era criança. Fui criada por minha tia. Sou professora de música. O olhar de desprezo de Nadire foi imediato. Uma órfã sem sobrenome de peso. Uma professora de música, disse, como se cada palavra fosse uma sentença. Emir, você trouxe uma estranha para dentro da nossa casa. Não é uma estranha, é minha esposa. Retrucou ele, elevando o tom. Mas Nadire apenas ergueu o queixo, ignorando a defesa do filho. Voltou-se para os empregados e ordenou: preparem um quarto de hóspedes. Elif sentiu o golpe daquelas palavras. Não preparem o quarto do casal, mas um quarto de hóspedes. Era a maneira de Nadire deixar claro que, para ela, aquela união não passava de um capricho passageiro. Naquela primeira noite na mansão, Elif chorou em silêncio, sentada à beira da cama luxuosa que mais parecia uma prisão. Emir entrou no quarto, sentou-se ao lado dela e segurou suas mãos. Eu sabia que não seria fácil, Elif. Mas prometo que vou lutar por você. Eu não tenho medo da luta, Emir, respondeu ela, enxugando as lágrimas. Só temo perder a mim mesma neste lugar. Os dias que se seguiram foram marcados por olhares tortuosos, conversas sussurradas e provas constantes de que Elif não era bem-vinda. Nadire fazia questão de expor, em cada detalhe, o quanto a considerava inferior. Desde a forma como criticava suas roupas simples até a maneira como a excluía das reuniões de família. No entanto, não era apenas Nadire que representava um desafio. Fikre, o segundo filho da família, via em Emir o favorito da mãe, por isso, cultivava uma inveja silenciosa. Para ele, a chegada de Elif era mais uma oportunidade de apontar falhas no irmão. Com palavras venenosas, insinuava que Emir perderá o juízo ao se casar com alguém sem prestígio. Keren, por outro lado, se mostrava mais compreensivo. Embora também ciente do peso da tradição, via em Elif uma sinceridade rara. Aproximou-se dela aos poucos, oferecendo palavras de conforto e apoio quando percebia seu sofrimento. Em meio a esse turbilhão, Emir e Elif encontravam forças apenas no amor que os unia. Longe dos olhares de Nadire, compartilhavam momentos de ternura e promessas de resistência. Mas a cada dia que passava, a pressão aumentava. Certa noite, durante um jantar formal, Nadire não se conteve. Diante de toda a família reunida, voltou-se para Elif e perguntou: diga-me, Elif, o que você acredita que pode oferecer a esta casa? Temos uma história de gerações, negócios que sustentam famílias inteiras, uma reputação que não pode ser manchada. O que você traz além de um violino? O silêncio que se seguiu foi sufocante. Elif, sentindo o peso de todos os olhares sobre si, respirou fundo e respondeu: trago o que nenhuma riqueza pode comprar: lealdade, amor e coragem. As palavras ecoaram pelo salão, e por um instante até Emir se surpreendeu com a firmeza da esposa. Nadire, no entanto, apenas sorriu de forma enigmática. Veremos se isso será suficiente para sustentar este lar. Naquela noite, ao se recolher em seus aposentos, Nadire chamou uma das empregadas de confiança e ordenou: quero que descubra tudo sobre essa menina. Quem ela é, de onde veio, o que esconde. Ninguém entra nesta casa sem que eu saiba cada detalhe de sua vida. Enquanto Elif acreditava que apenas enfrentava a resistência da sogra, não imaginava que, em silêncio, Nadire já tramava para encontrar algo que pudesse usá-la como arma contra Emir. A guerra não havia começado abertamente, mas a mansão de Emir estava prestes a se tornar um campo de batalha invisível, onde amor, tradição e segredos colidiriam de forma implacável. Os dias na mansão de Emir se tornavam cada vez mais pesados para Elif. O olhar de reprovação de Nadire a seguia em cada passo, como se sua presença fosse uma ameaça constante à ordem da casa. Os empregados, acostumados às rígidas regras da matriarca, hesitavam em se aproximar dela, temendo desagradar a patroa. Até os corredores luxuosos, que poderiam ser admirados como símbolos de riqueza, tornaram-se para Elif um labirinto sufocante. Emir tentava protegê-la como podia. Sempre que possível, saíam juntos, caminhando pelos jardins ou indo até a cidade, buscando momentos de normalidade longe da rigidez da mansão. Mas o trabalho de Emir o consumia, e as responsabilidades da empresa o mantinham distante em muitos momentos. Foi nesse espaço de ausência que Nadire começou a agir. A empregada de confiança, chamada Aysun, trouxera informações após dias de investigação.
Descobri que Elif perdeu os pais em um acidente quando era criança. Foi criada por uma tia que trabalhava como costureira. Não tem posses, não tem sobrenome importante. Viveu com dificuldades durante toda a juventude. Nadir ouviu em silêncio, os olhos fixos no vazio. Para ela, não era suficiente. Precisava de algo que realmente abalasse Emir. Continue investigando. Todos têm segredos, Aysun. Quero cada detalhe, por menor que seja. Enquanto isso, Fikri observava a situação com um prazer silencioso. Sempre se sentirá à sombra do irmão, o herdeiro exemplar, o orgulho da mãe. Agora, com Elif, havia uma brecha para mostrar que Emir não era tão perfeito assim. Em uma tarde, aproveitou-se da ausência do irmão para se aproximar dela. Deve ser difícil, não é? Disse, encontrando Elif no jardim. Viver aqui, entre pessoas que não a querem por perto. Elif, surpresa com a aproximação, respondeu com cautela. Não é fácil, mas eu escolhi estar ao lado de Emir. Fikre sorriu de forma enviesada. Emir sempre fez escolhas impensadas. Acha que o mundo deve se curvar à sua vontade. Mas cedo ou tarde, a realidade o alcança. Espero que você esteja preparada para pagar o preço. As palavras ecoaram na mente de Elif, como um aviso ou ameaça. Mesmo quando tentava ignorar, sentia que a cada dia a distância entre ela e a família de Emir se tornava maior. Keren, ao contrário, mostrava-se um aliado. Em muitas noites, encontrava Elif no pátio e a encorajava com histórias da juventude, lembrando-a de que nem todos na mansão eram inimigos. Você tem mais força do que imagina, disse certa vez. E talvez seja justamente isso que assusta nossa mãe. Mas as tensões aumentaram ainda mais quando Nadiri decidiu agir diretamente. Durante um jantar, diante de todos, ela trouxe à tona o passado de Elif. Descobri que sua tia tinha dívidas, Elif. Que sua infância foi marcada pela pobreza e pelas dificuldades. Como pode alguém com essa origem sustentar a honra desta casa? A mesa inteira silenciou. Emir fechou os punhos, pronto para intervir, mas Elif, com voz firme, respondeu. É verdade. Minha infância foi marcada por dificuldades. Mas cada desafio que enfrentei me fez mais forte. Não me envergonho do meu passado. Pelo contrário, é ele que me trouxe até aqui. Emira olhou com admiração, mas Nadiri apenas arqueou as sobrancelhas, como se o orgulho de Elif fosse apenas mais um defeito. Orgulho não sustenta um lar, menina. E cedo ou tarde, suas origens a alcançarão. O clima naquela noite foi sufocante. Elif sentiu como se estivesse em julgamento, e embora tivesse mantido a dignidade, por dentro seu coração estava em pedaços. Nos dias seguintes, Emir notou a tristeza da esposa. Encontrou-a no quarto, olhando pela janela com os olhos marejados. Não deixe que minha mãe a destrua, pediu ele. Você é minha força, Elif. Eu não suportaria se desistisse de nós. Ela o abraçou, mas em silêncio temia que o peso daquela vida acabasse por sufocá-la. Enquanto isso, Nadiri recebia novas informações de Aysun. Há algo mais, A tia de Elif teve um filho que desapareceu anos atrás. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Alguns dizem que foi entregue a um orfanato em outra cidade. Nadiri sorriu friamente. Ótimo. Esse é o fio que precisamos puxar. Se há algo obscuro no passado dessa família, vou descobrir. A revelação sobre o sobrinho perdido da tia de Elif abriu uma brecha perigosa. Se Nadiri conseguisse associar Elif a segredos mal resolvidos, poderia questionar não apenas sua origem humilde, mas sua honra. Enquanto isso, Fikre continuava a alimentar as intrigas. Em reuniões da empresa, insinuava que Emir estava distraído, que suas decisões já não eram tão firmes. Talvez esteja ocupado demais cuidando da nova esposa, disse em uma ocasião, arrancando olhares cúmplices dos demais. Emir, ciente das provocações, limitava-se a conter a raiva. Mas sabia que as palavras de Fikre encontravam eco em alguns membros da família. O casamento, até então sustentado pela paixão, começava a sentir os primeiros abalos. Elif se questionava se realmente tinha forças para permanecer naquela casa. Emir, por sua vez,
Sentia-se dividido entre o amor pela esposa e a lealdade inabalável à mãe. O conflito atingiu seu auge em uma noite chuvosa, quando Nadire confrontou Emir diretamente. Você trouxe essa mulher para dentro da nossa casa sem me consultar. Fez dela sua esposa sem pensar nas consequências. E agora, todos começam a duvidar de você. Não me importa o que os outros pensam, respondeu Emir, exasperado. Eu a amo, mãe. O amor não sustenta famílias, Emir. O amor não protege negócios, não preserva tradições. Nadire ergueu o tom de voz, algo raro nela. Você está colocando tudo a perder. Emir respirou fundo, tentando controlar a fúria. Prefiro perder tudo a perder Elif. A declaração chocou Nadire, que não esperava ouvir tal desafio do filho mais velho. Foi naquele momento que decidiu, faria de tudo para separar os dois, mesmo que isso significasse trazer à tona os segredos mais obscuros do passado de Elif. E assim, enquanto Emir e Elif se agarravam ao amor para resistir, forças silenciosas já se moviam nos corredores da mansão, preparando revelações capazes de mudar para sempre o destino dos Demira. Os dias que se seguiram foram tensos na mansão Demira. O clima entre Elif e Nadire se tornava cada vez mais insustentável. Cada palavra dita na mesa de jantar parecia carregar veneno. Emir tentava se manter firme, mas a pressão constante da mãe, dos negócios e das intrigas de Fikre começava a desgastá-lo. Em meio a esse cenário, Aysun trouxe a Nadire a informação que esperava. Descobriu o paradeiro do sobrinho da tia de Elif. O menino foi deixado em um orfanato em Esquizeir. Hoje é adulto, mas não há registros claros sobre o que aconteceu após sair de lá. Nadire ergueu os olhos, satisfeita. Então existe um elo obscuro no passado dela. Vou usá-lo. No mesmo dia, convocou Elif para uma conversa sós em seu quarto, um gesto raro que deixou todos intrigados. Ouvi dizer que sua tia tinha um filho perdido, disse Nadire, com um olhar frio. Um filho que ninguém sabe ao certo onde está. Elif estremeceu. Aquilo era uma ferida que sempre evitara tocar. É verdade, meu primo desapareceu. Minha tia nunca falou sobre o que realmente aconteceu. Foi uma dor que destruiu a vida dela. Nadire se aproximou, como uma predadora diante da presa. Você vê? Uma família marcada por segredos e tragédias. É isso que trouxe para dentro da minha casa. Elif sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas manteve a voz firme. O passado da minha tia não define quem eu sou. Mas define quem você nunca poderá ser, retrucou Nadire. Nunca será digna do nome Demira. Naquela noite, Elif chorou em silêncio, escondendo-se de Emir. O peso da rejeição começava a minar sua esperança. Pensava se não seria melhor desistir, libertar Emir daquela guerra familiar. Enquanto isso, Fikre aproveitava a fragilidade do irmão. Em uma reunião importante da empresa, apresentou documentos adulterados que colocavam Emir em posição de vulnerabilidade diante dos sócios. Parece que nosso grande líder anda distraído, disse com um tom ácido. Talvez por causa dos assuntos pessoais. Os sócios começaram a questionar Emir, e rumores de sua fraqueza se espalharam rapidamente. Era o que Fikre queria, mostrar que Emir não era o herdeiro infalível. Quando Emir soube, confrontou o irmão em seu escritório. Você me traiu, Fikre. Gritou, segurando-o pela gola. Eu apenas mostrei a todos o que já é evidente. Respondeu Fikre. Você está cego por aquela mulher. Está destruindo tudo pelo capricho de um amor. Os dois quase chegaram às vias de fato, mas foram contidos por Keren, que entrou no momento certo. Parem! Gritou ele. A família já tem inimigos suficientes do lado de fora. Vocês querem destruí-la por dentro? Mas a ferida estava aberta, e Emir sabia que a traição do irmão não seria esquecida. Em meio ao caos, Elif tomou uma decisão difícil. Uma noite, escreveu uma carta e a deixou sobre a mesa de Emir. Nela, dizia: Meu amor, não posso ser a razão da sua desgraça. Sei que sua mãe nunca me aceitará, que sua família nunca me verá como igual. Antes que isso destrua você, eu prefiro partir. O que vivemos ficará para sempre em meu coração, mas preciso libertar você dessa guerra. Com lágrimas escorrendo pelo rosto,
Elif deixou a mansão na calada da noite, levando apenas seu violino. Quando Emir encontrou a carta na manhã seguinte, sentiu o mundo desmoronar. Saiu em disparada pela cidade, procurando por ela em cada canto. Elif gritava pelas ruas, tomado pelo desespero. Foi em uma pequena estação de trem que a encontrou, prestes a embarcar para a cidade natal. Segurou-a pelo braço e a fez virar-se para ele. Você não vai embora, disse, com a voz embargada. Não vou permitir que minha mãe, nem ninguém, nos separe. Elif chorava, dividida entre o amor e o medo. Emir, eu não quero ser o motivo da sua ruína. Sua mãe tem razão, eu não pertenço a esse mundo. Você pertence ao meu coração, e isso basta. Retrucou ele. Se for preciso abandonar tudo, eu abandono. Mas nunca vou abandonar você. As palavras dele a envolveram como um último fio de esperança. Elif caiu em seus braços, e ali, em meio ao barulho dos trens, os dois selaram a promessa de lutar juntos, não importa o preço. Mas o retorno deles à mansão não significou vitória. Nadir os esperava na entrada, com o semblante impassível. Pode trazê-la de volta quantas vezes quiser, Emir. Mas nunca terá a minha bênção. E sem a minha bênção, esta família será sempre um campo de guerra. Emir, olhando firme para a mãe, respondeu. Então que seja guerra. Porque eu nunca mais vou deixá-la. Nadir não respondeu, apenas virou-se, deixando claro que a batalha estava apenas começando. Naquele instante, Elif compreendeu, a luta por seu amor não seria vencida em um único ato de coragem. Seria uma guerra longa, feita de lágrimas, segredos e resistência. E assim, entre o amor que os unia e as forças que os separavam, o destino de Emir e Elif ficava em suspenso, pronto para novos capítulos ainda mais intensos. Essa foi mais uma história aqui no Turcaflix, onde o amor sempre desafia o destino. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos capítulos. Até a próxima!